Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Com este vídeo chegamos a 100 vídeos, com o título A História de um Profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está neste negócio. E para fechar esses 100 com chave de ouro, nós vamos falar sobre o círculo do ódio. O círculo do ódio. Nós cristãos temos que ser exemplo. Quando Deus nos libertou, nos tirou lá do mundo e nos deu o seu Espírito Santo, começou a transformação na nossa vida. Aquela lagarta agora viraria uma linda borboleta. Mas é sabido que para virar uma linda borboleta, ela vai entrar num processo que durará um bom tempo. E isto causará um sofrimento. Enquanto a borboleta não estiver formada, ela não vai poder sair do casulo. Chama isso de metamorfose. Então, o crente também passa por uma metamorfose. Ele vai ser transformado em justo. Um discípulo de Jesus. E ele vai aprender que a luz terá que resplandecer nas trevas. Ele vai aprender que ele tem que ser diferente, que ele agora é de Jesus. Ele não pode continuar a ser aquela má pessoa. Agora ele vai aprender a andar na luz. Ele não vai andar mais em trevas. Então ele vai ter que ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Estou me lembrando de um fato interessante que aconteceu com um dos nossos membros que tinha aqui. Hoje ele é pastor, mas ele foi membro aqui. Ele conta que ele foi na padaria comprar uma farinha de trigo. E chegando lá pediu uma farinha de trigo. E quando o rapaz pegou a farinha de trigo, ele pegou junto o dinheiro que ele tinha reservado, uma parte do caixa, estava ali junto, agarrado naquele saco. E ele pegou junto, botou dentro do saco e deu para ele. Um saco plástico. Quando o irmão chegou em casa, que ele foi pegar a farinha de trigo, estava junto lá da farinha de trigo um bolo de dinheiro. E aí ele voltou lá na padaria e falou: olha aqui, ó, você me deu a farinha de trigo e olha o que veio junto. Aí o rapaz: olha, é o dinheiro do dia que já estava cheio aqui, o caixa. Eu fiquei com medo de ficar com esse dinheiro no caixa, botei ali no cantinho. E ia chegar a hora mais tarde que eu ia pegar e ia dar falta. Obrigado. Exemplo, né? Que belo exemplo. Estou me lembrando de outro fato também. Que eu vinha com os irmãos. Eu não sei se eu fui no mercado, eu não sei se eu tinha ido no monte, eu não me lembro. Mas faz muitos anos. A gente vinha de bicicleta. E passou um rapaz de moto, a carteira dele caiu no chão. Nisso que a carteira dele caiu no chão, eu dei a volta com a bicicleta e cheguei na frente, mas tinha um homem que vinha atrás, atrás de mim, que viu também, mas só que eu fui mais rápido que ele quase que pegou na minha frente. Eu fui e peguei aquela carteira. Quando eu abri a carteira, estava
o salário todinho de uma pessoa. Mas só que tinha os documentos tudo direitinho. Nós levamos para casa. Trouxemos para cá, nós oramos, e aí tinha um número de telefone. Eu telefonei para a pessoa e falei, ó, tal dia só vem aqui que o dinheiro está aqui. Ele falou, foi o meu filho que foi pagar o dinheiro da minha aposentadoria. Naquela época era quase R$ 500, era 400 e pouco. Isso já faz muitos anos. Mais de 15 anos, me parece. Já tem bastante tempo. E aí ele veio aqui, nós entregamos dinheiro, ele não deu uma gorjeta. Mas ficou exemplo para ele. E ele agradeceu e foi embora. Bom, honestidade, não é? Deus ensina nós sermos honestos. Nós temos que mudar. O crente tem que mudar. Se você vê que em você tem alguma coisa lá do passado, lá do Egito, podemos dizer assim, então você tem que jogar fora. Por que eu digo lá do Egito? Porque quando os israelitas saíram de lá, eles saíram carregando um monte de coisa de presente que as egípcias davam para as mulheres, né, hebreias, que são as israelitas, e com isso eles fizeram o bezerro de ouro. Então, quer dizer, são coisas que nós temos do nosso passado que vai nos prejudicar, que vai ofuscar o brilho da luz do Espírito Santo. Aleluia! E eu me lembro que um dos irmãos que estava conosco, que quando ele contou na casa dele que eu tinha achado uma carteira cheia de dinheiro e que nós entregamos, o irmão dele mais xingou muito. Mas vocês são muito bobo, tinha que ficar com o dinheiro de vocês, entregar os documentos, deixavam no lugar e que se vira o cara. Esse é o procedimento do ímpio, não é? Este é o procedimento do ímpio. Mas o crente tem que ser diferente. Bom, nós estamos falando sobre o círculo do ódio. O que é o ódio? O ódio é uma manifestação de rebeldia. O ódio é uma manifestação demoníaca. Que para que alguém tenha muito ódio, né? Ele foi ferido, alguém fez alguma coisa muito séria contra aquela pessoa e aquela pessoa deu brecha para o inimigo entrou. Mas falando de ímpio, eles são assim mesmo. Mas um crente ter ódio, um crente odiar a ponto de querer matar, de querer tirar a vida, não, isso não pode acontecer na vida de um crente. Um crente chegar a não amar um outro crente, odiar, não é verdade? Isso não pode acontecer conosco. Então, a palavra de Deus, ela fala aqui em Mateus capítulo 5, seguindo sobre o sermão da montanha, que nós falamos uns vídeos anteriores a este, nós paramos no versículo 12. Vamos ler o versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Bom, vamos continuar. Primeiro vamos falar sobre o sal. As duas funções do sal. Primeira, dá sabor. Ela dá sabor. Dá comer uma comida sem sal, está sem sabor, né? E a terceira função
do sal é preservar. Preservar da corrupção. Então, quando Jesus nos chama de sal, que a palavra sal vem de salário, que naquela época, nos antigos, o sal era tão precioso, que vinha de longe o sal, o bom sal, até chegar lá na Galileia. O sal vinha de longe. O sal se tornou dinheiro, pagamento, porque era caro, porque vinha de longe. Daí vem a origem do nome salário. Então Jesus compara os seus discípulos, nós que somos chamados para ser seus discípulos, como o sal da terra. É aquilo que traz a diferença. Quer dizer, o sal traz sabor. Se você vai comer uma comida, não tem sal, está sem sabor, você não dá um bom gosto no seu paladar. Então nós somos comparados ao sal. Então Jesus está dizendo que vocês têm que ser diferentes. Vocês agora são luz, vocês têm que ser diferentes. O mundo está em trevas. E quando vocês se manifestarem, o mundo precisa reconhecer que vocês são diferentes dele, que vocês têm um sabor diferente. O mundo tem o sabor do pecado, o mundo tem o sabor da injustiça, o mundo tem o sabor da rebelião contra Deus. Quer dizer, um mau sabor ou sem sabor. Estes não interessam para Deus desta maneira, estão mortos. E também para preservar. Quer dizer, o que é o sal? O sal é a pessoa do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é que tempera a nossa vida e traz o sabor. O Espírito Santo é que reveste a nossa vida contra a corrupção. Aquele crente roubava, agora ele não rouba mais. E pelo contrário, agora ele entrega aquela parte que é de Deus, o dízimo. Agora ele ajuda os seus semelhantes. Agora ele aprende a ser hospitaleiro. Agora ele deixa de ser egoísta. Aleluia. Então ele muda. Não é verdade? Bom, a palavra de Deus fala que se alguém ferir a sua face, dê outra face para ele. Quer dizer, ao invés de você revidar, você deixa ele te atingir. Quer dizer, o crente não foi chamado para fazer violência. E nós, para sermos treinados a não ser violento, nós temos que passar por violência. Até que um dia alguém seja manso. Ele um dia foi violento, ele não tinha mansidão. Então Deus precisou trabalhar na vida dele para ele deixar de ser violento, para ele deixar de ser agressivo. Agora ele vai aprender a ficar calado. Às vezes nós só sabemos ouvir coisas boas, né? Mas às vezes a gente tem que aprender a ouvir repreensão. Se eu estou errado e alguém me repreende, eu tenho que ouvir, eu tenho que aceitar, e eu tenho que falar: Jesus, eu não quero mais ser esta pessoa, porque todos nós prestaremos contas a Deus. E ele diz: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Não é? Um sal que não traz sabor, joga ele fora, já não presta mais. Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quer dizer, não tem valor. Então, as pessoas que não têm Jesus, que não têm o Espírito Santo, é sem valor. Eles não têm o sabor de Cristo. Então, este sal, esse Espírito Santo, é o sal na pessoa do Espírito Santo. É o sabor de Cristo. O crente tem que ter o sabor de Cristo. Se ele for vazio do Espírito Santo, como ele irá salgar? Como ele vai trazer sabor? Como alguém vai dizer: esta pessoa é diferente? Uma certa vez me chamaram para pregar em uma igreja,
né? Eu me lembro, Igreja da Renovação, bem antiga essa igreja, né? É no tempo em que a Igreja Batista foi renovada. Então eu fui pregar lá, um irmão conhecido, meu conhecido, ele até tinha uma Kombi de frete, uma picape, e sempre a gente passava um pelo outro, ele falava comigo, e ele me, pastor Flávio, vai lá pregar na minha igreja. E eu fui pregar lá naquela igreja. E eu estou me lembrando que ali Deus começou a me usar, né, em revelação, e uma revelação direcionada a uma irmã, ela não gostou do que eu falei, mas eu não falei uma revelação que causaria constrangimento, porque toda revelação que causa constrangimento, nós temos que ter cuidado, nós chamamos a pessoa em particular e falamos, porque há revelações que você fala perante a igreja. Não digo que você não vá falar uma revelação que cause constrangimento. Vai depender do que você acha que vai lhe causar constrangimento. Mas como Paulo repreendeu Pedro diante de todos. Olha, ele repreendeu um apóstolo diante de todos. Será que Pedro falou: poxa, Paulo, você pegou pesado comigo, você devia ter falado comigo no cantinho? Mas a Bíblia não fala nada disso. E outra coisa, não perderam a amizade, porque você vê que depois Paulo vai na casa de Pedro. Se você ler sobre Paulo e Pedro, eles tinham uma amizade. Não foi porque Paulo chamou a atenção de Pedro que Pedro ficou magoado, triste e parou de falar com Paulo. Pelo contrário, Pedro era um homem convertido nesta época já. Se fosse uns tempos atrás, no tempo que ele usava a espada para arrancar a orelha do soldado, talvez ele iria fazer de ignorância com Paulo. Mas neste tempo que Paulo chamou a atenção de Pedro, Pedro já era convertido. Então significa que crente que não aceita a repreensão, ele precisa ser convertido. Ele precisa se converter. Aleluia. Eu preciso me converter naquilo que ainda não me converti. Quantos crentes ainda não se converteram ao dízimo? Não é? Velhos, eles falham: esse mês eu não vou dar não. Entendeu? A igreja é rica e não precisa do meu dinheiro. E ele vai roubando Deus, porque esse dinheiro não pertence a ele. Esse crente não é convertido. Não me interessa se a igreja é rica. Não me interessa que a igreja já está muito rica e que não precisa. Você que pensa que não precisa de dinheiro, precisa sim. Aleluia. Você precisa entregar o que é de Deus, porque você não entregar, você está falhando. Nisso, o crente perde o sabor, porque ele não está mostrando para Deus que ele crê em Deus, que ele dando os 10%, Deus vai abençoar o quê? Os 90%. Então, lá naquela igreja eu falei algo para esta irmã. Não estou me recordando o que foi. Mas a partir daquele dia, né, aquela irmã me olhava atravessado. Ela começou a me olhar atravessado. Uma vez encontrei ela no mercado e eu falei: Pai do Senhor, irmã. Ela: Pai do Senhor, falou meio assim. E foi várias vezes isso aconteceu. Chegou um ponto que eu falei assim: Jesus, ela não quer falar comigo, não quer saudar com a paz do Senhor, então eu também vou fazer que não estou vendo. E realmente eu fiz isso várias vezes. Mas um dia o Senhor falou para mim assim: vai ao monte pela manhã. Era no domingo, eu não esqueço, era no domingo, pela manhã, cedinho. E eu fui. Quando eu cheguei no monte, estacionei minha moto e já fui caminhando para o monte, eu notei que ela estava com mais duas irmãs que iam subir um monte. E eu fui na frente. E aí, quando eu cheguei lá no monte, eu sentei numa pedra, fiquei esperando mais um pouquinho, né, que eu ia subir. E olha o que aconteceu. Eu vi que aquilo ali foi Deus mesmo. Deus falou alguma coisa para essa irmã. E quando eu cheguei, sentei na pedra lá,
né? Na madeira lá onde tem um banquinho, eu sentei lá e fiquei lá meditando. E passaram as irmãs, passaram a primeira, passou a segunda, aliás, passaram duas irmãs junto, não falaram comigo. E veio ela atrás. Quando ela passou por mim, na minha direção, eu vi que era Deus que estava fazendo aquilo. Ela falou: gente, estou passando mal. E eu olhei para ela. Quando eu olhei para ela, a face dela já estava branca. Ah, estou passando mal, estou sentindo vontade de vomitar. Aí as irmãs falaram assim: então vomita. As irmãs falaram: então vomita, mas a pessoa quando quer vomitar, às vezes o vômito não sai de primeira, né? Fica aquele negócio, de repente ela botou para fora. Eu falei: tá aí, Jesus, liberta essa mulher. Por que ela não passou mal lá no início? Por que ela não passou mal em casa? Por que ela foi passar mal ali? Aleluia! Deus ali que chama a atenção dela, entende? Se alguém falou alguma coisa para você pesado, aleluia, aceite, irmão. Porque agora você é um salvo. Porque agora você tem que mostrar que você é diferente. Tempos atrás você chamava para briga, né? Mas agora você continua chamando para briga? Você continua revidando? Sabe o que nós fazemos? Irmão, ore por mim. Se Deus está falando isso de mim, ore por mim, irmão. E ali, o humilhado será exaltado. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador e dá luz a todos que estão na casa. Quer dizer, a luz não pode ficar escondida. A luz tem que aparecer. E aonde mais a luz aparece? Nas trevas. Quando é de dia, você acendeu a sua lâmpada, não está, né? Quer dizer, numa casa escura, quando vem o dia, aquela casa clareia, fica clara, não precisa de acender a lâmpada. E se você acender, não vai fazer diferença muito grande. Mas vai fazer diferença onde? Onde está escuro. Nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus está falando o quê? Que nós somos luz e nós, como luz, precisamos brilhar nas trevas. Ora, se você não tiver luz, como você vai clarear nas trevas? As trevas vão tomar conta da sua vida. É a luz do Espírito Santo que não deixa as trevas tomar conta da minha vida. É o poder do Espírito Santo que não deixa as trevas tomar conta da minha vida. É o poder do Espírito Santo na minha vida que me dá autoridade para impedir que as trevas tomem domínio na minha vida. Aquela irmã guardou coisa no coração. Não me lembro que tenha passado por ela mais alguma vez, mas aquilo ficou marcado. Eu vi que Deus ali cobrou dela. Aleluia! Eu vi que Deus cobrou dela. Louvado seja o nome do Senhor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, mas para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nome do vosso Pai que está nos céus. Para que o quê? Vejam as suas boas obras. Nós fomos chamados para as boas obras, não para as más obras. Quando nós estávamos lá no mundo, nós tínhamos péssimas obras, más obras. Mas quando nós viemos para a luz, agora Deus espera que você dê bom fruto, que você realize boas obras, boas ações. Agora, aquilo que você fazia de mal está esquecido, está lá no Egito, está lá no passado. As pessoas, com suas maldades, não podem moldar a sua vida. Quer dizer, fez mal a você, agora você vai descontar? Isso não é coisa de Deus. Então, eu tenho que ler uma historinha para você entender o círculo do ódio. Porque muitas das vezes alguém odeia porque alguém está odiando ele, e ele paga com a mesma moeda. Mas ouça essa história.
Um diretor de empresas com poder gritou com o seu gerente porque estava com muito ódio naquele momento. O gerente, chegando em casa, gritou com sua esposa, acusando-a de gastar demais com um bom e farto almoço à mesa. A esposa, nervosa, gritou com a empregada, que acabou quebrando um prato que caiu no chão. A empregada chutou o cachorrinho, no qual tropeçara enquanto limpava os cacos de vidro. O cachorrinho saiu correndo de casa e acabou mordendo uma senhora que ia passando pela rua. Esta senhora foi à farmácia para fazer um curativo e tomar uma vacina e gritou com o farmacêutico porque a vacina doeu ao ser-lhe aplicada. O farmacêutico, chegando em casa, gritou com a sua esposa porque o jantar não estava de seu agrado. Sua esposa, tolerante, um manancial de amor e perdão, afagou-lhe os cabelos e beijou-o, dizendo: querido, prometo que amanhã farei o seu prato favorito. Você trabalha muito, está cansado, precisa de uma boa noite de sono. Vou trocar os lençóis da nossa cama por outros bem limpinhos e cheirosos, para que você durma tranquilo. Amanhã você vai se sentir melhor. E retirando-se, deixou-o sozinho com os seus pensamentos. Naquele momento, rompeu-se o círculo de ódio. Satanás, ele quer atingir você para você atingir os outros. Então, a partir daquele momento que aquele gerente chamou a atenção aquele homem chamou a atenção do gerente e ele passou a agredir o outro, e o outro agrediu o outro, e o outro agrediu o outro. Estava Satanás operando, mas quando chegou na mulher de Deus, aquilo não teve espaço, aquilo não teve brecha. É por isso que há muitos divórcios, é por isso que há muita briga de casais que sai morte, que destrói os filhos. É porque, aleluia, os casais não estão vivendo na luz. Digo, crente, não estou falando de ímpio não, porque isso, no mundo dos ímpios, isso é normal. Mas na vida dos crentes não pode ser normal. O círculo do ódio tem que parar em alguém. Alguém tem que se calar. Alguém tem que ficar manso. Alguém não tem que revidar. Que você aprenda a interromper o círculo do ódio na tua vida e que você seja sal da terra e luz do mundo. Que Deus te abençoe.